Olá! Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Mais uma live abençoada de oração, onde nós falaremos do amor de Deus. Eu tenho certeza que você não entrou nessa live por acaso. Tenho certeza que você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te mandou. Tenho certeza disso. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Karina. Boa noite, mãe. Boa noite, Marina. Boa noite a todos vocês que estão entrando. É uma alegria muito grande tê-los comigo aqui nesta noite. O meu nome é Renata Wolff Ferreira. Eu faço parte da Igreja Missão Cristã de Difusão Bíblica na cidade de Assis. Embora eu esteja morando em Andradina, ainda somos membros lá na cidade de Assis, sob a liderança do nosso querido pastor Miranda, pastor Antônio Carlos Miranda, que eu amo muito. Boa noite, pastor. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria de pedir para que vocês enviassem esse avião, direcionasse, né? Esse aviãozinho que tem aqui embaixo, para mais pessoas, para convidar mais pessoas para estar aqui na live conosco. Essa live será uma live muito poderosa, que Deus falou muito comigo, e eu tenho certeza que falará ao seu coração também. Então, antes de nós iniciarmos essa live, eu gostaria que você orasse comigo e não saísse dessa live até o final, porque Deus tem algo para falar com você. Hoje nós falaremos sobre a Rainha Esther e muito aprendizado nós teremos nesta noite. Então vamos orar e na sequência nós vamos abrir a nossa Bíblia e ler o texto da palavra de Deus. Amém? Não esquece de convidar pessoas. Eu vou colocar o tema aqui, ó. Sabedoria e estratégia. Estratégia. É o tema da palavra de hoje. Vou deixar fixado aqui. Agora eu aprendi a fixar também. Devagarzinho a gente vai aprendendo a mexer, né? Nas redes sociais. Então vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado porque o Senhor está conosco, comigo e com cada um que está do outro lado, Pai. Nós estamos distante fisicamente, mas não em espírito. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua presença em nosso meio. Fala conosco e muito mais do que isso, transforma as nossas vidas, que nós possamos sair daqui, desta live de oração, de uma maneira muito melhor de como entramos. Perdoa, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, sejam eles por ação ou omissão. Perdoa, Pai, nós somos falhos, todos nós temos muitos defeitos, mas graças a Deus que nós temos o Senhor que nos corrige, que nos ama e que nos coloca no trilho novamente. Muito obrigado, Pai, por essa reunião de oração, que ela nunca pare, Pai, que o Senhor sempre continue me usando e usando meu marido, Deus, que hoje não pôde estar aqui conosco, que está em um júri, mais um júri, Pai, mas abençoa a vida dele também, lá naquele júri, o usa também para que a justiça seja feita lá. Abençoa a minha família e abençoa a família de cada um que está aqui do outro lado da live. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que entrou depois, Maurício e todos os demais, eu saúdo com a paz do Senhor. Boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Rainha Esther, né? E o tema da palavra de hoje é sabedoria e estratégia. Para que vocês entendam um pouquinho o capítulo que eu vou ler, porque eu vou ler o capítulo 5 de Esther, de 1 a 8, tá? Mas para que vocês entendam um pouquinho, o livro de Esther é um livro que está na Bíblia e ele é um livro pequeno, ele não é um livro grande. Tem, na verdade, 10 capítulos o livro de Esther. Então, você que nunca saiu, né, um pouquinho, porque diz que a conexão ficou ruim. Mas já voltou, né?
Voltou aí para você também? Coloca um ok aqui para mim nos comentários se já voltou aí para você também. Por favor. Voltou? Se voltou, você coloca um ok aqui para eu saber que você tá aí. Voltou, né? Então vamos lá. Olha lá, o Eliseu colocou ok. Obrigada, Eliseu. Obrigadão. Então vamos lá. Olha, o livro de Esther, no capítulo 1, ele fala que o rei Xerxes, ele tinha uma esposa chamada Vasti. E que Vasti, como não o respeitou, ela foi deposta, né? Ela foi destituída rainha. No capítulo 1 de Esther fala isso. No 2, fala que Esther se torna rainha, né? O rei, ele buscou várias mulheres para torná-las rainha e ele acabou escolhendo Esther, que Esther era sobrinha de Mardoqueu, que era um homem muito leal ao rei. No capítulo 3, fala da conspiração de Amã contra os judeus. No 4, fala que Mardoqueu pede ajuda para Esther. E aí, nós entramos no capítulo 5. O capítulo 5 de Esther fala assim, eu vou ler do 1 ao 8. E você anote aí, Esther 5, de 1 a 8. E depois você leia na sua Bíblia. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da história de Esther. Como eu gostei, são só 10 capítulos. Então fala assim, o título na minha Bíblia é O Pedido de Esther ao Rei. O Pedido de Esther ao Rei. Diz assim, no terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça a metade do meu reino. Esther respondeu, se lhe parecer bom, venha hoje com Amã a um banquete que prepararei para o rei. O rei se voltou para os seus servos e disse, digam a Amã que venha depressa para um banquete, como Esther pediu. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther, agora diga-me, o que você deseja? Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça a metade do meu reino. Esther respondeu, esse é o meu pedido e o meu desejo. Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender o meu pedido, venha amanhã com Amã ao banquete que lhes prepararei. Então explicarei do que se trata. Antigamente, para alguém entrar na presença do rei, tinha que ser convocado, não era qualquer um que entrava na presença do rei. No entanto, Amã, que era inimigo dos judeus, ele tinha feito um decreto que todos os judeus seriam mortos. E os judeus fazem parte do povo de Esther. E Mardoqueu, que é o tio de Esther, pediu para que Esther fosse pedir clemência para o rei, que é o rei Xerxes. E então Esther falou, como que eu vou fazer isso? Se eu entrar na presença do rei, mesmo sendo esposa do rei, ele vai me matar. Mas Esther entendeu que ela estava ali para esse propósito, para salvar os judeus, para salvar o seu povo. Por isso que Deus
tinha levantado Esther como rainha. Só que Esther, ela não foi de qualquer jeito à presença do rei. O que ela fez? Ela orou e jejuou por 3 dias e 3 noites. E ela pediu para que Mardoqueu e o seu povo, que são os judeus, orassem também. Então, o que Esther fez? Ela fez uma estratégia, né? Como que nós temos vivido? Conta aí, como que nós temos vivido? Você tem vivido de qualquer jeito? Sem estratégias? Porque Deus, ele nos dá estratégias para nós agirmos com a nossa vida e também diante das pessoas. Mas para isso, a gente tem que buscar em Deus as estratégias, né? E ela, então, o que ela fez? Uma das estratégias dela foi pedir para que o seu povo orasse e jejuasse por 3 dias e 3 noites. E aí, então, ela começou a colocar a estratégia em prática. A primeira estratégia que Esther teve foi se apresentar diante do rei, depois do jejum, né? Óbvio, depois do jejum. Então, a primeira estratégia dela passava por arriscar a sua própria vida, né? Para chegar até a presença do rei sem ter sido convocada. Mas é claro que ela não foi de qualquer jeito. Antes dela executar essa estratégia, ela orou por 3 dias e por 3 noites, né? Então, a importância de nós termos estratégias nas nossas vidas, né? Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, né? Você que está me assistindo e que é um empresário ou que é um profissional liberal, você também tem que ter estratégias para buscar clientes, estratégia para manter os clientes, estratégia no pós-venda, não é assim? Só que essas estratégias, elas não podem ser nem feitas e nem executadas de qualquer jeito, não é? A gente tem que pedir a direção de Deus e Ele dá. E aí, o que aconteceu? Ela começou a colocar em prática a sua estratégia, porque o seu povo ia ser morto. Então, ela chegou à presença do rei e ela não foi eufórica. Isso que nós temos que prestar atenção na execução de uma estratégia. Tanto que o tema da palavra de hoje é sabedoria e estratégia. Então, a primeira parte da estratégia é termos sabedoria, né? Porque se Deus te dá uma estratégia, mas você faz a estratégia, executa a estratégia de qualquer maneira? Não, né? Então, ela poderia ter chegado diante do rei nessa primeira oportunidade e ter dito para ele: rei, Amã, ele fez um decreto para matar os judeus. E eu gostaria que o Senhor livrasse os judeus. Mas ela não fez isso. Ela chegou diante do rei e falou: rei, eu vou preparar um banquete essa noite e eu gostaria que o Senhor e Amã estivessem presentes. Mesmo ele dizendo para ela assim: pode pedir o que você quiser, que mesmo que for a metade do meu reino eu vou te dar. Ela teve sabedoria. Quantas vezes, eu vou falar por mim agora, eu na ânsia, né, como nós somos ansiosos, quantas vezes eu atropelei as coisas, falei no momento errado, até mesmo agi da maneira errada, né, ainda que tenha sido algo dado por Deus para mim. A gente tem que ter a paciência para executar a estratégia que Deus nos dá, né? E aí a gente aprende muito com a rainha Esther. Ela teve essa paciência. Aqui na palavra de Deus, no capítulo 5, fala que ela preparou um banquete para Amã e para o rei Xerxes, né? E a segunda parte desse capítulo 5 fala que Amã saiu desse banquete feliz, porém ele ficou furioso quando ele viu Mardoqueu na frente do palácio. Amã era inimigo dos judeus, ele era inimigo de Mardoqueu e ele não queria de maneira nenhuma que Mardoqueu permanecesse vivo, porque Mardoqueu ele não se prostrava diante do rei. E Mardoqueu, lembre-se, é tio de Esther, né? Mardoqueu é um judeu, tio de Esther. Mas Amã,
ele era arrogante, ele era prepotente, ele era cheio de si, ele se gabava, porque ele era um dos braços direito do rei Xerxes, e ele se gabava. E nesta passagem fala que ele construiu uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado. Prestem atenção. Às vezes, nós agimos de uma maneira que satisfaz a nós mesmos, mas não o Senhor, né? E aqui, Amã, ele construiu uma forca para matar Mardoqueu, mas Mardoqueu nunca fez mal para ele. Mardoqueu apenas não queria adorar o rei, porque o rei de Mardoqueu era Deus. Então ele não quis. O que acontece então depois? Olha, gente, presta atenção. Presta atenção. Porque nessa palavra, ela não só pode ser usada como o tema sabedoria e estratégia, mas também semeadura e colheita. Amã, orgulhoso, arrogante, prepotente, construiu uma forca. E aí, quando ele se senta então para conversar com o rei, e aí Esther conta, né, que havia sido feito um decreto assim, 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 para que matassem os judeus. Ele pergunta, mas quem fez isso? Quem seria o louco de fazer isso? Se você continuar lendo, né? E aí ela fala, Amã, o meu inimigo é Amã. E aí ele pede para que Amã seja morto, né? Ele lança um decreto para que Amã seja morto, e seja morto naquela forca que ele tinha construído para Mardoqueu. Então, nessa noite nós temos muitas lições. Boa noite, Bianca, boa noite, Ireninha, que entrou. Boa noite, doutora Ruth, Renato, boa noite a todos vocês. André Vatos, meu genrinho querido, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando sobre Esther, capítulo 5 de Esther. E então, o que acontece, né? A forca que Amã tinha construído para matar Mardoqueu, houve uma virada, né, na história de Mardoqueu, na história do rei Xerxes, na história de Amã. E Amã, que tinha construído a forca, ele foi morto naquela forca. Então, nesta noite, a pergunta é: você tem levado a sua vida de qualquer jeito, ou você tem tido estratégias para viver a sua vida? Você tem traçado estratégias para conversar com os seus pais, para conversar com o seu esposo, para conversar com a sua filha? Nossa, Renata, estratégia? Sim, estratégias vindo de Deus. Porque de repente, e hoje em dia, muitos relacionamentos são desafiadores. A gente tem vivido num tempo onde na Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria, né? A gente tem vivido num tempo onde os valores estão todos invertidos. Parece que o certo virou errado e o errado virou certo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouviram essa frase, né? É uma frase popular, mas tem acontecido isso nos últimos dias. Então a gente precisa de estratégia. E a estratégia aqui da rainha Esther foi o jejum e a oração. Ela depois executou a estratégia, ela foi conversar com o rei, mas antes ela orou e jejuou. E você? Você tem buscado em Deus a sua estratégia ou nos homens? Você tem usado as armas espirituais ou as carnais? As armas espirituais são o jejum, a oração, a leitura da palavra, o louvor. Essas são as armas espirituais. E as armas carnais são aquelas que a gente age na emoção, os xingamentos, a ira, o ódio, a vingança. Como que você tem agido? Como que está o seu coração nessa noite? Você tem desejado o mal para alguém? Você viu que aqui Amã construiu até uma forca para matar Mardoqueu. E ele foi enforcado nessa própria forca que ele construiu. Você tem construído no seu coração algo bom ou ruim?
Sonda o seu coração nessa noite. O seu coração está cheio de perdão, cheio de amor, cheio de humildade, de benignidade, de paciência? Ou o seu coração está cheio de ódio, de rancor, de amargura? Você está preso ainda no passado, aquela pessoa que te magoou, cheio de mágoa? Como que está o seu coração nessa noite? Eu te desafio então nessa noite, você sondar o seu coração. Primeiro você sonda o seu coração. E com muita verdade e com muita humildade, se o teu coração tem coisas ruins lá dentro, porque na palavra de Deus fala que luz e trevas não habitam o mesmo lugar. Na palavra de Deus fala que, agora de novo, a internet hoje aqui em casa está bem desafiadora, mas eu acredito que tenha voltado, né? Então, eu te desafio nessa noite a você sondar o seu coração, você ver se no seu coração existe um caminho mau ou se no seu coração existe caminhos bons, né? E depois que você sondar o seu coração, se você tem algum relacionamento desafiador, que você trace uma estratégia e que você faça como a rainha Esther. Ela buscou no jejum e na oração. Você pode buscar no louvor, você pode buscar na oração na madrugada, você pode ler a sua Bíblia, mas eu tenho certeza que a melhor estratégia será dada por Deus para você. Não sou eu, Renata, que posso te dar a melhor estratégia. De repente não é nem o nosso cônjuge ou os nossos pais que podem nos dar a melhor estratégia. A melhor estratégia quem pode nos dar é Deus através da sua palavra. E quanta coisa boa tem na palavra de Deus, né? A Bianca escreveu ali, eu amo o livro de Esther. Eu também, Bianca. São só 10 capítulos, gente. Eu volto a dizer, o livro de Esther são 10 capítulos. E eu te desafio também a ler o livro de Esther, porque você vai aprender muito como agir, né, da maneira certa, como calar quando deve, quando agir, quando deve agir, né? E então, nessa noite, meu coração, ele ardia para dizer para vocês que todos nós devemos ter uma estratégia na vida, em todas as áreas, né? Quando você deseja muito algo, você tem que traçar uma estratégia para alcançar. E que você use das armas espirituais, que você use da palavra de Deus para que você consiga. Porque se você continuar lendo o livro de Esther, você vai ver o tanto que Deus dá honra para essa mulher e para Mardoqueu, por eles simplesmente terem colocado Deus em primeiro lugar nas suas vidas e terem agido de acordo com a vontade de Deus. É sensacional, sensacional. Então essa era a palavra que eu queria deixar para o coração de vocês nessa noite. Uma palavra pequena, mas tão poderosa que falou ao meu coração e eu queria deixar para vocês nessa noite. Se alguém aqui nessa noite tiver algum pedido de oração e quiser colocar aí nos comentários, pode colocar que nós vamos fazer uma oração e vamos colocar o nome que vocês colocarem aí. Além de nós orarmos pelas nossas vidas, né? Pela minha vida, a vida da minha família, a vida da família de vocês, todos que estão na live, nós vamos também atender os pedidos de oração que estão aí. Amém? Amém? Então vamos lá. Eu vou orar essa noite pela vida da minha amiga Débora, que perdeu o pai dela. Nós vamos orar também agradecendo a Deus pela vida daquele bebê que nós oramos, que teve que fazer uma retirada de um nódulo aqui. O nome dele é Arthur. Ele é filho da minha amiga Ana Cláudia, aqui de Andradina, a moça que faz a minha unha. E nós vamos orar por nós todos, né? Para que Deus continue nos dando sabedoria para nós colocarmos as estratégias em prática. Amém? Boa noite, Aline Brasil, Fernanda Brunello, que entraram aqui nessa live também. Deus abençoe vocês.
Eu dizia no início dessa live que ninguém entra nesta live à toa. Se você entrou aqui é porque Deus te trouxe. Seja muito bem-vinda, seja abençoada a sua vida e a sua família. E pena que nós já estamos encerrando, mas essa live ficará salva, né, no meu Instagram. Falamos da Rainha Esther nessa noite. E agora nós vamos orar, encerrando essa live. A Karina está pedindo para nós orarmos pelas famílias. Vamos orar porque famílias fortes, né? Como eu fiz um post no dia 15, dia 15 foi considerado o Dia Internacional das Famílias. E eu falei sobre isso no meu post, que as famílias fortes, nós temos uma sociedade forte, um Brasil forte, um mundo forte, né? O inimigo tem tentado desvirtuar e romper mesmo, né? Destruir as famílias da terra. Mas um povo unido aqui embaixo, orando pelas famílias, jejuando, com certeza nós podemos muitas coisas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa noite. Falou sobre sabedoria, falou sobre estratégias divinas. E tudo isso, Deus, nós só conseguimos com a sua ajuda, com o seu poder em nós. Sua palavra fala que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Mas isso quer dizer que quando nós esvaziamos de nós, quando nós somos verdadeiramente humildes e deixamos de lado todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que nos atrapalha de adentrarmos ao Santo dos Santos e falarmos com o Senhor, tudo acontece nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por cada vida representada aqui. Muito obrigado, Deus, porque essas pessoas que entraram na nossa live hoje, elas deixaram de fazer algo para estar na Tua presença. E eu profetizo nesta noite, Pai, que o Senhor as honre, que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas e que elas saiam dessa live se sentindo mais leve, que elas saiam dessa live sentindo paz, sabendo, Deus, que mesmo que elas tenham algo para executar, algo para enfrentar, o Senhor dará a estratégia certa para o coração delas. E a primeira estratégia que o Senhor dará é essa que o Senhor já deu essa noite, a resposta para algumas pessoas nessa noite. Jejum. Se você está nessa live e ainda não faz jejum, comece a jejuar. Você vai ver o tanto que o jejum é poderoso. Eu quero orar então por todas as famílias, que é o pedido da Karina. Quero orar, Deus, pelo coração da minha amiga Débora, Deus, que mora lá em Porto Alegre, que perdeu o pai dela. Senhor, que o Teu Espírito Santo console o coração dela, da irmã, console o coração da mãe, console o coração de toda a família, Deus. Porque nós sabemos que, mesmo confiando no Senhor e tendo a certeza de que a vida dos nossos entes queridos, quando encontram com o Senhor aqui nessa terra, eles estão aí no céu, a saudade, Senhor, ela fica aqui conosco, né? Então, que o Senhor console o coração deles e que eles possam, Deus, viver sim o luto, porque nós temos que passar pela fase do luto, mas que esse luto seja encerrado o mais breve possível. Abençoa também, Deus, a vida da família do pequeno Arthur que fez aquela cirurgia. Muito obrigado, Deus, porque já fez a cirurgia e já está bem, uma criança de 6 meses. Abençoa a vida daquele menino, Pai, e que ele seja um instrumento seu nas tuas mãos aqui na terra. Abençoa meu marido, Deus, que está fazendo um júri nesta noite, por isso não pôde estar aqui comigo. Cuide dele, Deus, dê também sabedoria e estratégia para ele lidar, Deus, com tanta gente que ele lida, Deus, com pessoas criminosas, mas que o Senhor ama, com os promotores de justiça, com os advogados, com todos os serventuários da justiça. Abençoa, Senhor, aquele fórum, que seja uma vara muito produtiva, a vara dele, que o seu nome seja também glorificado através da vida dele. Abençoa, Deus, a cidade de Andradina, que é a cidade que nós estamos morando, Pai. Que seja uma cidade que declare, Senhor, o Senhor como o Senhor e Salvador. Abençoa a vida de cada um que está aqui nesta live, Deus. Cuida da vida de cada um. E
eu declaro, Deus, que essas pessoas que entraram, Pai, elas sairão de verdade de uma maneira diferente de como entraram. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 A Ana entrou depois da minha oração. A Mari. Oi, Mari. Boa noite. Boa noite, Ana Cláudia. Ana Cláudia entrou também. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo nesta noite, nesta live de oração poderosa, abençoada. Que você reflita sobre tudo que nós falamos nesta live, nesta noite. Sonda o seu coração, né? Vê se há algum caminho mau e endireita o seu coração com a palavra de Deus, com o jejum, com aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Uma boa noite para você. Deus abençoe sua vida. Um bom restinho de quarta-feira, uma quinta e um final de semana abençoado para você. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.